Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do GamaCast. Meu nome é Gabriel Reale. E eu sou o Matheus Gomes, e hoje temos aqui uma convidada para o lado especial. A Darla Lautaro Neimayer, graduanda de cinema na Uniriter, e que está se formando no final do ano ou ano que vem, dependendo da pandemia. Oi, pessoal. E hoje a gente vai fazer um programa um pouco diferente. A gente não vai falar de filmes especificamente, mas a gente vai falar sobre a indústria cinematográfica. E para início de conversa, eu queria perguntar para Darla como ela vê o ambiente cinematográfico já na universidade. Oi, Matheus. Em primeiro lugar, é ótimo estar aqui. Em segundo, o cinema, né? Já quando eu entrei na faculdade, eu notei que muitos dos meus colegas, né? A grande maioria deles é homem. E teve esse acontecimento logo no meu segundo semestre, que nós nos dividimos em grupos para fazer uma apresentação. Nós tínhamos que montar uma cena e encenar ela sem som. O meu grupo era eu e outros 3 meninos. E a gente sentou na cafeteria para conversar sobre como ia ser essa cena e qual era o roteiro. E eles trouxeram um roteiro de polícia e ladrão, e eu seria a vítima. E enquanto a polícia e o ladrão brigavam, eles iam tentar puxar as minhas roupas, meio com um assédio. E na cafeteria, eu disse pra eles que eu não ia participar disso, que aquele roteiro era ridículo. E a minha colega, Ina Sara, que tava no outro grupo, na mesa ao lado, ouviu. E ela disse, gente, vocês não vão gravar isso. Eu não vou deixar. Nenhuma das outras meninas, nem a Darla, a gente não vai deixar. E aí eles resolveram mudar o roteiro. Não porque aquilo era errado, mas porque eles sabiam que as outras meninas da turma iriam ser contra junto comigo. Então eles não viam aquilo sendo algo errado. Eles só notaram que o público não ia gostar. Nossa, que absurdo, velho. O absurdo começa desde cedo, né? As pessoas recém entrando no curso já passando por isso. Sim, começa desde que as mulheres já não, historicamente, não são incentivadas a entrar no ramo do cinema, né? A gente vê que tem muito poucas mulheres, a gente até falou isso já em episódios do GamaCast. E aí quando, uma pessoa entra e, enfim, tá entrando nesse ramo, acontece um fato desse no segundo semestre. Até queria perguntar assim, Darla, quantas colegas tu tem, assim? Porque a gente sabe que é um ambiente bem mais masculino, a formação, né? Mas com quantas meninas você acaba trabalhando? Eu tô agora terminando a faculdade e das meninas do cinema que eu conheço, assim, são no máximo umas 10 e algumas delas desistiram do curso. Então eu acho que se formando agora tem umas 7. E tu acha que desistiram por isso ou por não verem o futuro ali no cinema mesmo? Eu acho que é porque tu convive com muitos meninos e você passa por esse tipo de coisa. Então tu pega e vê, eu realmente quero estar nesse ambiente do resto da minha carreira. Então elas acabam mudando pra outras coisas. É um pouco complicada essa situação, né? Porque acaba meio que desiludindo muita gente. O sonho de muita gente acaba caindo também, principalmente das mulheres, por passar por essas questões. E eu não sei se o Gabriel tem alguma coisa a acrescentar em relação a esses fatos, assim. Eu queria saber mais como é a perspectiva da Darla, assim, pro futuro como uma cineasta. Pensando tanto como mulher, tanto como brasileira, como uma pessoa que produz arte, que produz cultura, que a gente vê tanto sendo atacado aí por vários lados, né? Como mulher, o machismo é uma coisa que eu tô acostumada há muito tempo e que eu sei que eu ia lidar independente de qualquer profissão que eu escolhesse. Pra minha carreira, eu planejo sair do Brasil, porque a cultura do Brasil, a gente não incentiva, né? A nossa cultura. O brasileiro, ele é muito mais focado no nosso lado esportista do que qualquer outra coisa. Que foi uma das decisões pra eu focar a minha carreira mais pro exterior. Qual era a outra coisa que você tinha me dito? Como produtora de arte, assim, mesmo. Uma pessoa que faz arte, que produz cultura, né? Eu fico muito triste, sabe, assim, por ver a cultura do Brasil não sendo incentivada, porque o Brasil é um lugar muito rico culturalmente. Quando eu estiver lá fora, eu gostaria muito de ressaltar isso, ressaltar o quanto a gente tem a oferecer e o quanto a cultura aqui deve ser melhorada. Mas eu vejo, assim, também, que o brasileiro, ele costuma perceber o que ele tem de bom quando alguém fala lá fora, quando alguém grita pro mundo que a gente é bom. Porque você tá dentro do Brasil e você disser que o Brasil é bom, as pessoas não ligam. Mas se você vai pra fora e diz que o Brasil é bom e as outras pessoas começam a concordar, aí a gente tem um pouquinho mais de relevância. Sim.
E eu até me lembrei, tu falando, eu e o Matheus, a gente falou agora, faz alguns episódios, assim, de como na Argentina eles valorizam muito o cinema argentino, né? E lá, realmente, eles dão ibope pros filmes, eles realmente vão assistir. Eu lembro que Relatos Selvagens ficou 1 milhão de anos em cartaz lá, e aqui no Brasil a gente não valoriza a nossa cultura, né? Ainda mais, enfim, a produção de arte mesmo. Independente de ser homens ou mulheres, a gente não tem esse costume, é um pouco bizarro, assim. Tem tanta coisa boa que a gente produz, tem tanta história, a gente tem 200 milhões de pessoas morando nesse país, sabe? E cada um com um estilo, vindo de um lugar, de uma região. Então é bem triste isso mesmo que tu traz. Não, e até o reconhecimento das nossas próprias diretoras, assim, é muito mais lá fora do que nosso, né? Uhum. A gente vê diretoras sendo premiadas lá fora ou sendo eleitas principais nomes do cinema brasileiro, e aqui ninguém reconhece o valor delas nem nada. A gente até discutiu um pouco sobre isso no podcast com a Mariana Tordo, que é o Mulheres no Cinema, nosso 3º episódio. Uhum. E a gente falou um pouco mais sobre isso e sobre como a gente vê a mulher dentro do cinema mesmo, qual a estrutura que se tem, né? Falando, como o Matheus trouxe, assim, pensando na mulher dentro do cinema agora, mais em questão de estar em cena mesmo, como tu enxerga essa transição das personagens femininas, assim, ao longo dos anos? Tu enxerga que tá tendo alguma mudança realmente ou continua reproduzindo questões machistas da sociedade mesmo? Eu acho que tá tendo um crescimento muito maior. Tem filmes que estão chegando em cartaz, filmes grandes, de histórias grandes, como As Panteras, que, né, sempre foi uma franquia com mulheres empoderadas, mulheres sendo heroínas. Uhum. Temos agora o filme solo da Viúva Negra, teve o filme da Arlequina. Então, eles estão tentando abrir um pouquinho mais de espaço pra pôr as mulheres aí, porque é o que a gente quer ver. Uhum. É o que o público quer ver. O público tá esperando por mais personagens femininas tendo seu destaque. Mas ao mesmo tempo eu queria perguntar assim, porque tu falou dessas personagens, só que todas elas têm uma certa sexualização na personagem. A Viúva Negra desde o início, a Arlequina desde o início. Como é que tu vê isso, assim? Porque apesar delas estarem aparecendo, ainda tem uma sexualização delas na tela. Essa sexualização é uma coisa que vem de muito tempo atrás, que eu sou totalmente contra, porque elas não precisam disso, elas são personagens que têm uma profundidade o suficiente, que têm uma história, que têm o que é preciso pra captar a atenção do público, mas é aquilo, o cinema ele tem muito essa coisa do machismo, muito de querer sexualizar a mulher, de colocar a mulher em uma posição de fragilidade, de que ela tá lá pra ser bonita, ela tá lá pra ser sexy. Eu também pensei em falar muito disso. Da Viúva Negra, a Scarlett sempre reclamou, principalmente da primeira aparição dela no filme do Homem de Ferro, da roupa dela ser extremamente justa. Ela não gostava. A Margot reclamou também, a Margot Robbie, do visual da Arlequina. E da cena que ela teve que gravar na chuva, onde o Will Smith pegava ela no colo, ela disse que se sentiu extremamente desconfortável e que eles queriam gravar a cena várias vezes e ela tentou gravar o mínimo de vezes possível. Então tem isso. Isso também vem de, tipo, vários outros setores, como no videogame, onde, né, também temos a nossa personagem da Lara Croft. Nossa, a mudança dela ao longo dos anos é muito bizarra, né, cara? Tipo, desde os primeiros jogos lá. Não, até principalmente dessa última leva, assim, dos jogos até, e do último filme, onde mudaram um pouco o perfil da personagem também, né? Porque os primeiros filmes com a Angelina Jolie, eles queriam botar peito, bunda pra aparecer e aquela coisa só de, vamos botar uma arma com essa mulher gostosa aqui e ver o filme. Nossa, os jogos, a maioria desses jogos, assim, é extremamente sexualizada as personagens, é bizarro, cara. Uma curiosidade, né, do jogo da Lara Croft foi que houve um erro quando eles estavam montando a personagem e os seios da personagem foram aumentados 200%. Então, quando eles mostraram pro pessoal do marketing e tudo mais, eles falaram, olha, teve um erro, mas a gente já vai reverter. E eles disseram, não, deixa assim. E foi assim que popularizou. E quando a Angelina fez o personagem, ela teve que colocar próteses pros seios dela ficarem maiores. E ela tinha que usar roupas extremamente justas e que não tinham nada a ver com o filme. Era muito pra mostrar a personagem, como a cena que eles estão num frio horroroso e ela tá só com um casaco de pele e uma camiseta fina. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Ela reclamou disso e eles falaram que não, porque era o que a personagem usaria. É que eu acho que tem uma grande questão ali de quem tá por trás realmente de toda a indústria, né? Porque, pra pegar um exemplo, né? Na academia mesmo. Não é o melhor exemplo, mas só pra ter uma noção. Os membros da academia ali, de todos eles, 77% são homens e 94% são homens brancos. Então, enfim, até a questão de produção de cinema,
de quem escreve os roteiros, né? São muito homens que fazem isso e eles parece que tentam trazer elementos que vão agradar outros homens, sabe? Ou a eles mesmos. A gente vê um exemplo, que nem vocês falaram antes ali da Arlequina, né? Que no Esquadrão Suicida existia essa objetificação da personagem absurda, né? E quando o filme foi pra acontecer o filme solo dela, Aves de Rapina, que foi dirigido por uma mulher, que enfim, teve mais mulheres envolvidas na produção, isso se acentuou um pouco, né? Se sentiu mais confortável pra fazer. Então, eu acho que uma solução, assim, pra isso, a gente tem que pensar muito em quem que vai fazer a arte, quem que vai produzir os filmes, e só assim acho que a gente vai conseguir mudar, sabe? Porque senão vai ser as mesmas pessoas produzindo, continuam fazendo o mesmo estilo de filme que vai agradar a elas, enfim, que vai perpetuar esse status quo que a gente tem na sociedade do machismo, né? Isso é o que eu incentivo muito das meninas não desistirem do cinema, delas continuarem lá, serem diretoras, produtoras, roteiristas, porque tem que ter esse olhar, tem que ter alguém pra levantar e dizer isso tá errado, vamos mudar. Uhum. Não, até queria usar o exemplo aqui também de uma mudança que teve ao longo dos filmes, assim, porque teve a franquia do James Bond, que é uma franquia gigante, e sempre existiu o fato das Bond Girls. E desde que assumiu uma produtora mulher, começou a ter uma mudança na personificação das Bond Girls. Ainda muito pequena, só que algumas coisas tentam mudar, assim, por já ser uma mulher na produção, já ser uma mulher tentando trabalhar de uma forma diferente a objetificação das mulheres. Uhum. Então acho que é um caso bem legal de levantar também, de citar dessa mudança ao longo dos filmes e ao longo dos anos. Ainda mais se a gente pensar qual é o grande público-alvo dos filmes do James Bond, né? Com certeza. Acho que essa mudança ela é bem significativa, assim. E eu acho também, complementando o que a Darla falou, que é bom a gente incentivar também a consumir produções feitas por mulheres, em que mulheres ajudaram a produzir, né? A gente até, quando a gente tava gravando com a Mari, até veio esse questionamento e eu fiquei refletindo que eu assistia muito poucos filmes dirigidos por mulheres, e depois que a gente gravou eu comecei a pensar muito mais sobre isso, assim, e realmente tentar ir atrás, tentar ver também essas produções, porque é um jeito de incentivar, né? Quem não é visto acaba não conseguindo produzir mais vezes, continuar trabalhando nisso, né? Até por serem produções mais pequenas, é difícil ter uma grande produção feita por mulheres, né? Então passam em cinemas menores, são produções menores, o dinheiro é menor, então chega menos pra gente também. Sim, com certeza. Tem até agora, já trazendo isso assim, não sei se vocês já viram falar do teste de Bechdel. Já, mas se tu puder explicar um pouquinho pra gente. Pra quem não sabe, né, o teste de Bechdel, ele surgiu numa história em quadrinhos de 85, em que tinham duas personagens que elas estavam indo ao cinema, e uma delas diz assim, vamos no cinema, né, vamos ver algum filme e tal, e a outra responde pra ela que ela sempre segue 3 regras quando ela vai no cinema. A primeira delas é que tem que ter ao menos 2 mulheres no filme, a segunda é que essas mulheres elas têm que conversar entre elas, e a terceira é que elas têm que conversar sobre algo que não são homens, que não estão relacionados a homens, né? E é bastante interessante, tem um monte de listas na internet, assim, pontuando filmes que passam e filmes que não passam nesse teste, né? Porque realmente, às vezes eu na minha mente de homem, assim, que muitas vezes, por estar dentro de uma estrutura machista, eu acabo não reconhecendo certas coisas, eu cheguei a achar um absurdo, assim, que um filme tenha menos de uma mulher, ou então que tenha 2 mulheres que só falam de homens. Tipo, em 2 horas não é possível que tenha só isso no roteiro. E aí quando tu vai ver a lista de filmes que não passam, tu acaba se surpreendendo, assim. Realmente é bizarro que isso aconteça, sabe? É bem estranho. Essas são exigências, na verdade, muito simples e que todo filme deveria passar. Exatamente por ter tantos filmes, até muito famosos, que não passam, demonstra esse machismo que tá aí e que as pessoas normalmente não notam. Uhum. A gente até comentou, assim, antes do programa, blockbusters, filmes gigantes como Senhor dos Anéis, Vingadores, eles não passariam nesse teste. Só que a gente não nota isso, não percebe vendo o filme. Outra coisa que não tem nesse teste, mas também seria uma boa exigência, é que as mulheres no filme não sejam rivais. Porque se você for ver muitos dos filmes, se elas não estão falando sobre homens, elas normalmente estão em uma posição de competição uma com a outra. É muito difícil você ver elas numa situação de amizade. Sim, mas esse teste ele não se aplica quando é um filme com uma personagem só, por exemplo, né? Não faz muito sentido, ou será que faz?
quando é uma personagem só é um pouco mais difícil, porque, afinal, tem a regra das duas, né? É. Não, mas eu digo assim, a regra dela é que tem que ter 2 mulheres ao menos no filme. Mas se é um filme de uma personagem só, entendeu? É difícil pegar um filme com um personagem só. Tipo, a gente pega, vamos supor, o Lady Bird, que é uma história de uma protagonista feminina. Ela tem os coadjuvantes e ela tem outras mulheres em volta, ela vai ter outros nomes. Então, eu acho que dificilmente a gente pega um filme que tenha só um protagonista. Pois é, né? Até dá pra pensar casos tipo o Lot com o... Sim, com o Tom Hardy. Com Tom Hardy, que é um filme de um personagem só dentro de um carro falando com outras pessoas pelo telefone. Sim. Mas já é um filme exceção à regra, né? Já é um filme que a gente não costuma achar. Mas ainda assim eu acho que se aplica, porque se for uma personagem mulher falando ao telefone durante o filme todo, ela vai falar com outra personagem feminina e elas não necessariamente precisam falar de homens. É que eu na hora que eu falei isso eu pensei que existiam muito mais filmes, mas eu não consegui lembrar de nenhum. Eu só lembrei desse que o Matheus falou. Ou então aquele Culpa lá também, que é só um cara falando no telefone, né? E mesmo assim, ele tá falando com uma mulher e tem outras pessoas na sala em volta também que interagem com ele. Então, eu acho que o cinema, ele vive meio da interação, então é meio difícil tu achar um filme que não tenha personagens se comunicando. Sim. Inclusive, tem um estúdio de filmes que eu gosto muito, que a maioria das pessoas já deve ter ouvido falar, pra quem gosta de animação, que é o estúdio Ghibli, né? Que ele sempre busca trazer personagens femininas que fogem um pouco desses padrões, normalmente trazem crianças e tal, e sempre são histórias muito, muito interessantes, assim, tanto pela questão da animação, quanto pela questão do roteiro, das histórias, tem sempre uma coisa muito mágica envolvida. Tem também Jogos Vorazes, que eu sou muito fã, a Katniss, por exemplo, é uma personagem que foge demais dos padrões, assim, eu acho muito interessante. São histórias muito legais da gente ver, assim. A presença de personagens, assim, dessas histórias que você está citando, é o que a gente precisa, é o que traz esse novo olhar sobre personagens femininas. Inclusive tem uma frase que eu já falei acho que 1 milhão de vezes aqui nesse programa, se eu falar acho que o Matheus vai se lembrar, mas que eu vejo muito cinema com a questão de identidade das pessoas, sabe, de construção de identidades. E isso também se aplica à questão da masculinidade tóxica, por exemplo, mas eu vejo que existe uma parte do cinema, a gente pode considerar, que ela acaba formando uma questão muito imaginativa nas pessoas, assim, do tipo, apresentar mulheres fortes vai acabar fazendo com que as pessoas se identifiquem com isso, vai mudando o imaginário, aquilo vai meio que se naturalizando. Então, se a gente realmente, complementando o que tu falou, se a gente na tela do cinema mostrar mulheres fortes, mostrar mulheres que fujam dessa hipersexualização, desses estereótipos, que elas não existam só pra alavancar os homens nos filmes, que elas tenham mais participações. Acho que se a gente fizer isso, realmente vai dar uma melhorada nesse problema, sabe? A gente vai começar a ver mais personagens femininas fortes e a gente vai mudar um pouco esse pensamento, assim. E também o que a gente falou antes de consumir esse tipo de filme, né? De dar um voto de confiança e realmente buscar coisas que fujam dessa estrutura social que a gente vive, né? Eu acho que o filme que melhor retrata hoje isso, tá falando um pouco assim, Adoráveis Mulheres, ou pelo menos mais recente. Sim, muito bom. Dessa coisa de ter uma personagem forte, de mostrar a mulher como uma protagonista, e basicamente ele não trata tendo um homem por trás da história. É ela e a personalidade dela buscando a sua vida, buscando seu futuro. Eu acho que isso te falta um pouco, isso que falta ser mais retratado, e que pode mudar, e que tem gente tentando fazer coisas assim, porque é um filme que mostra muito bem o que deve ser essa nova fórmula do cinema no olhar feminino, né? Eu também queria ressaltar aqui que, por mais que eu tenha dito, né, que na faculdade é muito difícil, normalmente tem poucas meninas que se formam, elas acabam sim se formando, e também agora, né, com toda a pandemia, a faculdade tem nos mandado assistir muitas palestras durante as aulas, e a maioria das palestras que eu tive foram de profissionais da indústria, e a maioria delas era mulher. Eu tive palestras com distribuidoras, totalmente coordenadas por mulheres. Tive palestra com roteiristas, com diretoras de arte, com diretoras de cena. Em todas elas, a gente teve contato com mulheres que já estão na indústria há muito tempo aqui no Brasil. Algumas que já trabalharam fora, outras que voltaram, outras que estão se expandindo para fora. E elas estão presentes, e era isso que elas estavam tentando falar pra gente, que elas são poucas, mas elas estão ali, e que com o passar da carreira elas foram ganhando espaço, e elas estão por trás de grandes produções brasileiras que as pessoas nem imaginam. Até sobre isso eu vou fazer um questionamento, talvez seja meio bobo, meio burro, assim. Nenhum questionamento é burro, Matheus. Mas dentro da universidade mesmo, quantas mulheres assumem o papel de protagonista
do filme, de pegar um cargo mais importante, como ser a diretora do filme, como ser a roteirista do filme? Muitas delas, na verdade. Elas normalmente, né, eu tenho algumas colegas. Eu mesma, eu sempre pego o papel de diretora, porque eu quero ser diretora de cena, então sempre eu tô tentando ser diretora de cena. Mas eu já vi muitas delas sendo produtoras. Elas gostam muito de produzir. É um papel que eu acho que é bom pras mulheres, porque a gente tem essa liderança nata. Então é bom você produzir e tá ali controlando tudo. E não é algo que, tipo, tem muito destaque, né? Algo que a gente vê ganhando prêmio de produção executiva, mas é onde eu vi elas mais demonstrando interesse. Produção executiva e direção de arte. Darla, me diz uma coisa. Tu sempre foi muito fã de cinema, assim, desde muito tempo. Como é que surgiu, assim, tua paixão pelo cinema? Na verdade, não. Quando eu terminei o 3º ano do ensino médio, eu não fazia a menor ideia de qual profissão eu ia ter. Eu tive uma leve crise, fiquei pensando o que eu ia fazer, porque todo mundo parecia tão certo do que queria fazer pro resto da vida. E aí, um dia, por acaso, eu acabei encontrando a direção de cena, e eu pesquisei sobre, eu pesquisei muitas profissões, eu fiz vestibular pra 1001 coisas, mas foi a única que eu não tive dúvida. Eu não pensei, porém. Eu olhei e eu sabia que era aquilo. E aí depois, quando eu fiz o vestibular pra entrar na Uniriter, quando eu já tava lá no meu primeiro semestre, eu comecei a perceber que o cinema sempre esteve ao redor de mim e eu nunca tinha notado. Sim. Eu nunca tinha notado quanto eu gostava de dirigir as peças na aula de teatro. Eu nunca tinha notado que os roteiros que eu escrevia no meu computador podiam ser alguma coisa, que normalmente eu fazia pensando em livros, que tinha membros da minha família que já tinham trabalhado com isso. O meu avô fez filmes, então tava ao meu redor o tempo todo e eu nunca tinha notado. E aí eu percebi que aquilo fazia parte de mim. E aí eu acabei me apaixonando. Mas tu costumava assistir filmes, assim, antes disso? Quando tava no colégio, por exemplo? Sim. Meu pai era muito fã de cinema. Eu sempre assistia coisas com ele. Eu tenho essa coleção enorme que ele deixou pra mim, de DVDs. Então, era uma coisa que eu gostava de fazer, mas eu nunca pensei como uma profissão. Eu nunca tinha visto esse lado. E aí, em que momento que tu tomou consciência, assim, dessa questão que a gente tá conversando, da pouca participação das mulheres no meio cinematográfico? Foi quando tu entrou na faculdade, ou quando tu assistia filmes já no colégio e percebia, nossa, tá, esse filme foi um filme dirigido por um homem. Aí assistia um outro, esse foi por um homem também, esse foi por um homem também, esse tem só personagens masculinos. Em que momento se deu isso, assim? Como é que foi isso? Foi na faculdade, eu acho que foi no meu primeiro dia de aula, eu lembro que eu cheguei, eu era a única menina, depois chegaram só mais 2 na sala, e aí eu olhei ao redor e eu pensei, tipo, ok. E aí a gente começou a estudar os cineastas famosos, os filmes que já foram indicados ao Oscar, e aí eu comecei a ver que tinha homens pra todo lado, e que os personagens eram homens, e os diretores eram homens, produtores homens, roteiristas homens, todo mundo, meus professores são todos homens, e aí eu fiquei pensando, ok, tem alguma coisa acontecendo aqui. E aí eu comecei a conversar com as outras meninas, e elas também começaram a notar tudo isso que a gente nunca tinha notado antes, que foi ali que a gente ficou tipo, ok, esse é totalmente dominado pelos meninos. Aí depois que a gente foi vendo que tinha diretoras, roteiristas, mulheres, foi um choque pra todas nós quando chegamos lá no primeiro semestre. Na verdade, eu fico com muito questionamento aqui. Não sei se vem ao caso ou não, mas em relação aos professores. Tu tem professoras mulheres também? Porque quando eu vejo tu falar tudo mais, são mais homens que dão aula. Eu tive uma única professora mulher até agora, que foi a Gilca, que ela é bem famosa aqui pelo Brasil e Rio Grande do Sul. Ela fez vários projetos, ela é uma ótima profissional, foi maravilhoso ter aula com ela. Eu tive uma palestra com uma outra professora, mas ela não dava aula na minha faculdade, que foi de iluminação. E eu tinha uma professora de fotografia, mas ela não era focada pro cinema, que era mulher. Mas homens, assim, do cinema eu tenho professores só, não tenho muitas professoras. Mas eu acho extremamente necessário, eu acho que deveriam ter. E logo que eu entrei no cinema, também uma amiga minha me perguntou se talvez depois, quando eu tivesse a minha carreira já montada, se eu teria interesse em lecionar o cinema. E eu, inicialmente pensei que não, mas depois, quando eu notei essa falta de professoras, eu comecei a repensar que talvez seja importante eu voltar a uma sala de aula e mostrar para essas alunas que estão chegando no primeiro semestre que o cinema pode sim ter muitos homens, mas que não são eles que dominam, de que tem mulheres lá e que elas não precisam desistir, que a gente tem o nosso espaço. Aí, que elas vão fazer parte também de uma mudança, né? Sim, eu acho isso muito importante. Eu sempre gosto de passar essa mensagem de que tem que insistir e que é com insistência, é com determinação, é não desistindo que a gente consegue mudar as coisas. Muito bom esse relato.
Bom, mudando um pouco de assunto, mas nem tanto, na verdade, eu assisti há um tempo atrás, alguns meses, o documentário Silêncio dos Homens, não sei se vocês já assistiram. Não tive a oportunidade ainda. Mas é um documentário extremamente interessante, eu recomendo pra todo mundo. Ele fala basicamente sobre como os homens, eles acabam se mantendo em diferentes silêncios em diferentes sentidos, né? Verbais, emocionais, sociais, e não conseguem realmente conversar sobre os seus sentimentos, externar tudo que tem de medos e frustrações com pessoas mais próximas, normalmente do sexo masculino, né? Como a gente não consegue conversar com os nossos próprios amigos sobre coisas mais profundas. E eu achei um filme bastante interessante, porque a gente conversa muito sobre a questão das masculinidades e como existe na sociedade uma masculinidade muito tóxica e como a gente pode mudar isso, como construir diferentes masculinidades. E esse filme, ele é muito interessante, assim, ele me deixou refletindo, porque tem um certo momento que um rapaz, ele comenta, assim, que essa mudança, essa tentativa de mudança que vários grupos de homens estão fazendo pelo Brasil, ela é muito baseada no próprio movimento feminista, que isso não iria ocorrer se as mulheres mesmo não tivessem buscando essa transformação, sabe? E eu achei muito interessante isso, assim, a gente pensar que, na verdade, os homens, se eles não tivessem, esses homens, né, se eles não tivessem embasados em teorias feministas, não tivessem esses conhecimentos, talvez eles não fossem mudar, sabe? E também o que tá fazendo com que eles mudem? É uma pressão ou é porque eles realmente estão percebendo que tinha muita coisa errada e que é mais interessante pra todo mundo, inclusive pra nós homens, que a gente mude, sabe? Não sei o que vocês acham sobre isso, assim. Eu acho que é muito difícil as pessoas pararem um instante, olharem pra si mesma e observassem as suas falhas e quererem mudar, assim, do nada. Quando alguém olha pra você, aponta os seus erros e te diz isso que você tá fazendo é errado, aí sim as pessoas têm que parar e refletir sobre isso. Então, quando as mulheres levantam e dizem nós queremos direitos iguais, os homens param e pensam que realmente a gente não tá vivendo essa igualdade e que tem alguma coisa de errada. E aí você volta esse pensamento de o que está errado e de onde isso veio, por que tá assim, como a gente pode fazer pra mudar. Não, até pensando mais na questão cinematográfica, né, com o que eu falei anteriormente também, a gente vê que os filmes construíram ao longo dos anos esse certo estereótipo dos homens, sabe? Da mesma maneira que eles construíram um estereótipo nocivo das mulheres, também existe esse estereótipo nocivo dos homens, mas na minha opinião ele é um pouco diferente, porque parece que toda a construção de personagens masculinos, ele é feito para que os homens se espelhem naquilo e considerem aquilo como algo que ele deve ser seguido, sabe? E a construção de personagens femininas, na minha opinião, ele tem muito a ver com uma visão dos homens do que eles querem que seja a mulher, sabe? Por isso que tem essa hipersexualização, essa objetificação da mulher, assim. É uma coisa... a construção deles é nociva, mas na minha opinião são por dois pontos diferentes. Não sei se vocês concordam ou não, pra mim faz bastante sentido isso. Eu concordo, eu acho que as mulheres foram retratadas dessa maneira por homens que veem elas dessa maneira e querem que elas sejam daquela maneira, mas também esses homens, eles vieram de um histórico de que é isso que eles deve ser esperado, é assim que eles têm que ser, de que isso é o certo, isso é ser homem. Então, agora a gente tá tendo uma oportunidade muito maior de mudar isso, de refletir sobre o que tá certo e o que tá errado, e como a gente pode evoluir e também passar uma mensagem diferente sobre Sim. o que é ser homem, o que é ser mulher, como a maneira que a gente vê as mulheres e como a gente pode retratar isso pro público. A gente até citou um pouco disso, assim, bem por cima no episódio que a gente falou dos filmes românticos, né? De os homens não demonstrarem esses sentimentos e sempre que alguém vai demonstrar sentimento, o outro amigo tá xingando, dizendo que tá virando mulherzinha, porque é essa coisa estrutural que a gente tem de que, o homem não pode demonstrar sentimento. Tanto é que tem o ditado, meninos não choram, esse tipo de coisa assim, e que daí a gente transforma depois no cinema pras mulheres a nossa objetificação de desejo, assim, nosso ponto de, é esse tipo de mulher que a gente quer, é esse tipo de mulher que a gente tá vendo no cinema. Eu tava vendo outro dia um vídeo bem bizarro, assim, eu não vou falar o nome do canal porque eu não quero divulgar também, mas era um vídeo, assim, de... como se fosse um top 10 filmes que todos os homens têm que ver, sabe? E aí me chamou a atenção, assim, porque eu já tenho uma vontade de estudar a masculinidade no cinema, eu acho que tem muita coisa que a gente pode
compreender em relação a isso, assim, no sentido de melhorar a sociedade. E esse vídeo, eu fiquei curioso, né, pra saber que filmes que essa pessoa ia dizer que os homens têm que ver, sabe? Qual o tipo de filme que ela ia trazer nesse vídeo. E aí, quando eu vi, cara, eram só filmes em que as masculinidades não são, assim, as mais legais no meu ponto de vista, sabe? São filmes que eu gosto muito. Por exemplo, o Clube da Luta, que ele botou na lista. Era um dos filmes. Eu lembro que tinha James Bond. Eu não gosto tanto, mas eu assisti um esses dias e gostei. Velozes e Furiosos, enfim, era esse tipo de filme, assim. E, tipo, eu gosto desses filmes, sabe? Mas a masculinidade que é retratada nesses filmes, na minha opinião, não é a masculinidade que deve ser seguida pelos homens. Porque ela traz aquela questão da normalização de atitudes que são nocivas pra gente, assim, pra nossa construção como homem. A questão da falta de sensibilidade com sentimentos, que a gente normalmente... É difícil ver homens com sentimentos mais profundos nesses filmes. A questão também da necessidade de representar a força, a dominação, a liderança, principalmente quando é sobre o sexo feminino. Então, são filmes interessantes, mas não são masculinidades interessantes, na minha opinião. E aí eu fico pensando bastante, assim, não sei se estou falando demais, não quero que vocês se percam na minha fala também. Eu fico pensando que esses filmes, eles têm 2 pontos interessantes, né? A gente vê esses personagens masculinos, que muitas vezes têm uma certa masculinidade tóxica, e a gente pode interpretar como uma forma de cinema crítico, né? Um cinema que tá mostrando essa masculinidade, que a gente não deve seguir, enfim, a gente esquece tudo que eu falei. Você para lá na última parte e alguém fala alguma coisa que eu fiquei perdido, não sei mais o que falar. Eu sei o que eu vou falar, mas eu não consigo falar, eu não quero mais falar. Ô, Real, você quer me falar pra te ajudar a formular? É que, tipo, o cinema, na minha visão, uma das que eu falei antes é que ele constrói uma imagem, sabe? Então, esse filme, se a gente parar pra pensar, ele tá construindo uma imagem que não é tão legal em termos de masculinidade, porque ele traz atitudes nocivas dentro do homem, sabe? E que não vai ser legal a pessoa se espelhar. Mas, ao mesmo tempo, esses filmes eles podem ser um reflexo da sociedade, entende? Ele não tá querendo construir uma identidade, ele tá querendo refletir a identidade que já tá na sociedade. É esse teto, assim, que eu entro de vez em quando pra pensar sobre o homem no filme, né? Eu não sei o que vocês acham sobre isso. Ok, eu tô entendendo o que você tá falando, mas aí vai muito do filme. Se ele tá, de fato, criando um personagem, dizendo que aquele personagem é homem por agir daquela maneira, ou se ele tá fazendo isso, se ele tá mostrando um reflexo, vai muito do contexto do que tá sendo representado no filme. Esses filmes que você citou, eles parecem criar um personagem, eles não parecem ser um reflexo. Eu acho que quando o filme mostra um reflexo, ele tem que deixar isso bem claro, de que esse personagem não foi criado daquele jeito pra ser assim, de que ele tá espelhado no que acontece no dia a dia. Você consegue notar a diferença? É bem sutil, mas ainda assim existe. Sim. Eu acho que, dependendo do filme, nem é sutil. Eu acho que é muito escrachado. Tipo, por exemplo, Velozes e Furiosos ali é muito escrachado que não é que não é um reflexo, sabe? Ele tá criando o homem pra ser daquela maneira, sabe? Sim. Pelo público do filme também e tal. Então, nota-se a diferença de quando é um reflexo e quando é algo criado pra ser daquele jeito. Sim, não. Agora faz sentido, é verdade. Tem um filme que eu gosto bastante, assim, vocês já devem ter visto, que é Moonlight. Já. Que eu acho esse filme interessantíssimo, assim, pra gente estudar a questão da masculinidade. Eu quero até me aprofundar mais nele, assim, eu vi algumas vezes, acho que umas 3 vezes, mas eu quero reassistir ele e analisar ele melhor, porque, pra mim, ele é muito interessante, assim, ele aborda a masculinidade e as subjetividades de um homem negro, homossexual, marginalizado, e que ele está se descobrindo em meio a uma sociedade extremamente preconceituosa, sabe? E eu acho muito legal, assim, porque ele foge de um estereótipo que a gente tá acostumado a ver do homem em cena, e ele constrói um personagem, tipo, extremamente sensível. Mostra que, tipo, ele é um homem que ele pode ter essa sensibilidade, que ele pode demonstrar sentimentos, e eu acho um baita filme, assim. E ele é bem interessante porque, tipo, tu vai assistir um filme do James Bond e tu só vê aquele cara que tá matando todo mundo e ele é todo durão, e ele mostra liderança, e aí tu assiste Moonlight e tu vê um retrato de um homem que pra mim é um homem de verdade, sabe? Se a gente pegar os filmes de ação mesmo, os filmes de ação eles são construídos pra ter essa masculinidade forte, do homem que faz tudo sozinho, que dá tiro em todo mundo, que desce a porrada em todo mundo. Eu acho que a base do filme de ação é meio essa, assim. Então quando a gente cai pra outros estilos de filme, a gente consegue ver um pouco melhor essa realidade da masculinidade, ou pelo menos só essa realidade mesmo das coisas como elas são no dia a dia, não de todo mundo sair matando todo mundo, né? O que tem algumas pessoas que chamam de filmes de homens e filmes que não são de homens, né?
Os filmes que não são de homens, né, entre aspas, são aqueles que mais representam homens de verdade, na minha opinião. O que tá acontecendo agora é que a gente chegou num contexto histórico onde a gente tá podendo se abrir, conversar e questionar as coisas que antes eram inquestionáveis. A gente tá podendo trazer essa representatividade, podendo refletir e nos conhecer melhor como pessoas. E é ótimo que o cinema, que é uma plataforma tão ampla, que atinge o mundo todo, esteja refletindo isso, esteja abrindo espaço e que temáticas importantes estejam sendo colocadas num lugar de destaque, como um filme sobre assédio que chegou ao Oscar. O Bombshell, tu disse? Sim. Não, e a gente tá a gente viu nos últimos anos o movimento Me Too, tudo mais, com toda essa denúncia de como é a indústria mesmo, dos casos de abuso, do Harvey Weinstein lá, que agora tá sendo condenado, mas que abusou dezenas de mulheres pros papéis. Isso é muito antigo, desde a Judy Garland também, que teve no filme agora recente dela. Então, é algo histórico que a gente tá mudando, tentando mudar e vendo, como a Darla falou, esse debate sendo mais divulgado. Inclusive, eu não sei se vocês viram que depois de todas essas denúncias do Me Too, começaram a contratar coordenadoras de intimidade. Vocês chegaram a ver isso, assim? Era tipo uma pessoa, assim, acho que provavelmente mulher, tava ali no set e ela controlava a intimidade dentro das cenas de sexo, assim, pra meio que fazer a compreensão dos atores ali de até onde tu pode chegar, até onde o diretor pode te cobrar pra chegar, né? Sim, eu acho isso extremamente importante pra evitar que aconteça coisas como aconteceu com o Marlon Brando e a Maria Schneider em O Último Tango em Paris, que houve um estupro ali em frente às câmeras no set. Então é importante ter alguém, na verdade não seria necessário se as pessoas tivessem o mínimo de decência, o mínimo de consciência, o mínimo de empatia pra saber que aquela pessoa ali é um ser humano, que ela não é só aquele personagem que não interessa passar, que existe um limite, mas é bom ter alguém ali coordenando e evitando que isso aconteça, que as atrizes não tenham medo de que elas tenham que passar por esse tipo de coisa pra conseguir visibilidade, pra serem famosas, de que estar ali é um lugar seguro. Sim, é muito importante isso. E não se sentirem desconfortáveis também, porque a gente tem muito caso de atrizes que se sentem desconfortáveis fazendo diversas cenas. Um relato importante, né, que o meu próprio professor falou pra mim, que quando ele foi fazer uma cena de sexo, ele era o diretor, que ele achava muito importante deixar os atores confortáveis, porque quando você é uma atriz e você tá ali no set tendo que gravar uma cena de sexo, uma atriz até foi na nossa sala de aula falar pra gente que é desconfortável, porque normalmente ela trabalhou, né, a vida toda dela com diretores homens, e que ela achou muito importante que o meu professor, quando dirigiu ela, que ele esvaziou o set todo, ele deixou só o pessoal que era essencial, o câmera, ele, quem tava cuidando do som, e deixou ali o mais confortável possível pra ela, porque é um momento de fragilidade, querendo ou não. Sim, com certeza. Eu acho essa questão da coordenadora de intimidade, assim, ela entra pra mais um item da lista de coisas bizarras que a gente tem que ver que existem na sociedade, mas ainda bem que existem, né? Sim. Porque tem, meu Deus, como tem coisa desse tipo, assim, que não deveria ter. É algo que não deveria ter, mas que tá sendo necessário se ter. Então é aquilo, a gente não pode mudar tudo de um dia pra noite, mas é bom que as coisas estejam mudando. Então, o que nós esperamos é que não seja mais necessário, que não aconteça mais nenhum caso como esse da Maria Schneider e que as atrizes possam se sentir seguras, independente se o diretor é homem ou mulher. Que elas saibam que aquele é um espaço seguro, que elas estão trabalhando e que elas vão ter o respeito que elas merecem ter. E nisso a gente fala nem só de cenas de intimidade, mas de abusos psicológicos de set mesmo, que tem o caso do Iluminado, que é mega famoso assim, onde o Kubrick fez a atriz repetir a cena 50 vezes só pra ela surtar, porque queria que ela fizesse. Então isso ajuda a controlar e ajuda a diminuir alguns casos de abuso tanto emocional no set de filmagem. Sim, sim. Eu fiquei curioso agora, Darla, falando mais a questão da masculinidade mesmo. Olhando pelo ponto da academia, assim, da universidade, faculdade, como é que tu vê os teus colegas homens reagindo a essa busca por novas masculinidades na sociedade? Tu vê que eles ainda têm essa visão de homens mais... uma masculinidade mais tóxica que a gente vê em filmes mais antigos, ou tu vê eles com um pensamento mais progressista em relação às obras que eles pretendem fazer,
ou já trouxeram pra fazer em sala de aula, né? São casos e casos. Eu tenho alguns colegas que têm um pensamento muito retrógrado, que são extremamente machistas e com quem eu tenho alguns conflitos em projetos, mas eu também tenho alguns colegas que compreendem que tem alguma coisa errada e que pegam e quando estão numa conversa com esses meus outros colegas mais machistas, pegam e dizem, não fala isso tá errado. Eles, sabe, têm uma masculinidade mais avançada, que eles veem que não tem problema, sabe, olhar pra pessoa do seu lado e dizer que aquilo tá errado, sabe? Sim. De repreender esse comportamento tóxico. Bom, e com isso a gente vai chegando no final do nosso programa, no final do nosso debate. Eu acho que foi um debate bem rico, assim, e bem importante. A gente conseguiu ter o olhar de quem tá dentro da indústria também, entender um pouco mais como é que funcionam essas coisas. É uma discussão que vai longe ainda, é uma discussão que a gente pode trazer daqui a um ano, de novo, provavelmente, porque é uma evolução, e a gente ficou muito feliz, assim, de ter a Darla como convidada hoje, pra poder falar pra gente sobre isso. Muito obrigado, Darla. Muito obrigada por terem me convidado. É ótimo poder estar aqui. Eu espero que se alguma menina que trabalha no cinema ou tem interesse em trabalhar no cinema, ouça isso. Não desista, insista. O cinema precisa de mais mulheres. Ele precisa que a gente se imponha e que a gente ganhe o nosso lugar, independente de qualquer outra profissão. E também dizer assim para as pessoas que produzem filmes, que consomem filmes também, a gente tá passando por um momento de mudança na nossa sociedade há muito tempo já. E o cinema, ele, na minha opinião, ele tem que seguir junto com essa mudança, ele tem que seguir nos mostrando histórias diferentes, transformando personagens, trazendo novas formas de apresentar os personagens, e isso é muito importante, a gente diminuir essa parte nociva da sociedade e tentar usar o cinema como uma forma de auxiliar nessa luta, nessa mudança, né? Então é muito importante a gente também consumir filmes que fazem parte desse movimento, na minha opinião, né? Com certeza, eu acho que a recomendação final, mais uma vez aqui, é que busquem filmes desse movimento, que busquem filmes com protagonistas fortes femininas, dirigidos por mulheres, produzidos, roteirizados. A gente vê muita coisa boa surgindo recentemente, tanto no cinema quanto na TV, então tem opção, é só a gente ir atrás, pesquisar um pouquinho o que a gente acha. Filmes que busquem uma masculinidade menos tóxica também, porque a gente como sociedade precisa dessa mudança global, sabe? Precisa que todo mundo tenha sua parte e consiga mudar junto. Inclusive, até queria deixar uma recomendação final, assim, pra quem não viu. A segunda temporada de Fleabag, ela trabalha muito bem isso, assim, da masculinidade, dessa mudança também. Então, uma recomendação legal pro final desse programa. E acho que é isso, pessoal. É um debate longo, é um debate que a gente não vê um fim tão rápido, apesar de querer. É uma mudança constante, a gente espera que com novos formandos, com mais mulheres, a gente consiga, no futuro, não ter essa discussão e ter filmes estrelados, protagonizados por mulheres. Obrigado a quem ouviu até aqui. Não esqueçam de curtir a página da Grama no Instagram, Grama 12 Produções. Os episódios também estão no YouTube. Quem não tiver acesso ao Spotify, ou quem preferir o YouTube. E mais uma vez aqui a gente agradece a participação da Darla. Ficamos muito felizes dela ter essa disponibilidade para gravar com a gente também. As portas do GamaCast estão sempre abertas aí, se quiser retornar. E da Grama 12 também, quando você quiser produzir alguma coisa com a gente. Pois é, hein? Ó, tem novidades em breve, hein? Fiquem ligados que vai vir projeto novo, ainda durante a pandemia, hein? Tá vindo projeto durante a pandemia também. Mas, obrigado a todo mundo. Um abraço e tchau!